E hoje nós vamos falar sobre astrologia e entender que a astrologia não se resume apenas a fazer um mapa natal e que sim, ela vai muito mais além disso. E muito mais além, principalmente, do que o horóscopo de jornal ou de revista adolescente que você conhece. Então vem nesse vídeo comigo descobrir o quanto a astrologia está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Bom, o que é a astrologia? A astrologia, basicamente, ela estuda, por analogia, a relação dos corpos celestes com as manifestações aqui na Terra, seja de coisas animadas ou inanimadas. E a astrologia, ela esteve presente e foi muito importante em diversas civilizações e culturas antigas, como por exemplo do Antigo Egito, da antiga Mesopotâmia, na China, entre outras civilizações antigas. E outro detalhe que a ciência da astronomia que nós conhecemos hoje ela surgiu a partir da astrologia, e não ao contrário, e que na verdade por muitos anos eram uma coisa só. Hoje a astronomia ela é mais uma ciência objetiva, ela é focada em medições de distâncias, magnitudes, massas, movimentos e localizações dos astros. Já a astrologia ela é mais subjetiva, estudando os ângulos dos astros e estudando seus efeitos aqui na Terra ou na humanidade. E dentro da astrologia os signos, eles seriam constelações que são representadas por meio de figuras. E esses signos, eles representam ações, ou seja, como eu faço algo ou como algo acontece. Já os planetas na astrologia são as forças que causam ou geram essas ações. E as casas astrológicas determinam onde essas coisas acontecem. E os signos e os planetas, eles atuam como símbolos, que representam determinadas forças ou energias. E o céu, ele se torna um mapa, onde um astrólogo, ao realizar a leitura das medições das posições desses astros, consegue identificar influências de energias naquele momento. E quando ele aprende a ler esses símbolos, realizando as combinações da influência um no outro, ele consegue obter informações sobre situações, acontecimentos, coisas ou pessoas. É como se fosse uma espécie de cartografia celestial, onde a partir desse mapa você consegue identificar e prever o que há num determinado terreno, para saber se ele é um local que tem o relevo alto, relevo baixo, para saber se é quente ou frio, se tem água ou vegetação. E todas essas informações elas são representadas por meio de símbolos, para que você possa identificar o que há naquele local e quais são as suas características. Então, quando dizem que a Lua está em Áries, por exemplo, dentro desse sistema simbólico que é a astrologia, é como se estivessem dizendo o seguinte: olha, a Lua, ela representa as nossas questões emocionais, as nossas reatividades e humores. E quando a gente une ela com outro símbolo, que é o signo de Áries, que representa as qualidades da individualidade, autoconfiança, ação, intensidade e impulsividade, a partir da combinação dessas energias, eu posso entender que as energias influentes naquele momento estão propícias para a tomada de decisões ou ações baseada nas nossas emoções, de forma irrefletida, ou daquele famoso agir no calor do momento, ou até mesmo de valorizar somente as suas emoções comparado às emoções dos outros. Então seria um momento adequado para você ficar atento às suas decisões e ações para agir de forma mais racional e assim evitar problemas relacionados a essas qualidades. E é claro, esse seria um exemplo da leitura de combinação dessas duas forças. E não que isso não possa acontecer em outros momentos, mas que naquele momento em específico essas influências estão mais atenuadas, estão mais presentes, mais intensas. Seria equivalente a você ir pescar num rio. Você pode ir pescar num determinado momento, por exemplo, no período da noite, e não pegar nenhum peixe. Mas você pode ir num outro horário durante o dia, no mesmo rio, e obter fartura na sua pesca. Então, o que acontece? Não é o mesmo rio? Então, por motivos diversos, alguns que nós conhecemos, outros não, algo ali favoreceu aquela pesca, ou desfavoreceu, que pode ser por conta da temperatura do período em qual eu fui pescar, já que a temperatura à noite é mais fria, e logo os peixes estariam mais recolhidos, mais quietos, e no dia, por conta do calor, eles poderiam estar mais agitados, se movimentando mais, favorecendo a minha pesca. E não que você não possa pegar algum peixe em outros horários, mas nesse horário em específico seria mais favorável.
E dentro dessa analogia, o astrólogo, ele iria ter a capacidade de fazer a leitura desse ambiente, do rio, das condições climáticas, entender como a espécie daqueles peixes daquele rio se comportam, qual é a isca preferida deles e medir qual seria o momento mais oportuno para realizar essa pesca e ter sucesso. E esse mapa dos astros, ou esse conjunto de informações que são analisadas pelos astrólogos, seria o que a gente chama de horóscopo, que hoje em dia foi muito banalizado por conta daqueles horóscopos de jornal, de revistas de adolescentes, com informações super genéricas e superficiais, que independente do signo, as informações que estão ali batem com qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. E é claro, por esses motivos óbvios, a astrologia foi ridicularizada. E hoje também a astrologia está muito mais relacionada à leitura de personalidade e análise de características de indivíduos, de pessoas. Mas historicamente ela era utilizada de outras formas. Então essa leitura de um horóscopo para a personalidade, para características pessoais é uma coisa moderna. Antigamente a astrologia era mais voltada para a leitura da natureza, do clima, das estações, das marés, das produções agrícolas e até de construções arquitetônicas, como por exemplo o Stonehenge, as pirâmides do Egito, as pirâmides maias. Todas elas têm uma correlação com esses corpos celestes. Então, quando determinada constelação estava presente no céu, as pessoas que liam as estrelas já sabia se iria vir chuva, se iria vir frio, se iria vir calor, ou se as marés iriam estar mais altas ou mais baixas, se era um momento favorável para o plantio ou para a colheita, porque isso garantia a prosperidade nas suas plantações, que eram essenciais para a sua subsistência. Então, se as plantações não vingavam, as pessoas passavam fome. E até hoje, muitas empresas agrícolas ou agricultores menores ainda utilizam as fases da lua como referência para suas plantações. Logo, o ser humano ele aprendia a ler o céu, a ler as estrelas, como uma espécie de guia de sobrevivência, porque ao conhecer os ciclos celestes e as suas influências sobre a Terra, ele poderia se orientar para reservar as suas plantações, alimentos e caças para enfrentar os grandes invernos, as grandes nevascas. E isso a gente pode ver até em diversos filmes ou séries relacionados a esse contexto mais medieval, dos camponeses ou dos povos que viviam nos campos, que plantavam os próprios alimentos e que eles colhiam para passar o inverno e por aí vai. Mas ainda assim, até hoje, nós nos guiamos pelos astros. Nós nos guiamos pelas estações do ano, como o verão, o inverno, outono, a primavera, para que a gente possa organizar a nossa rotina, as nossas atividades do dia a dia, a nossa vida. E outro exemplo seria até da própria indústria da moda, que se programa para lançar os seus produtos de acordo com as características de cada estação. E essa capacidade de leitura do céu é uma herança que veio dos nossos ancestrais, é uma herança que veio da astrologia. Então, quando o planeta Terra dá uma volta ao redor do Sol nesse movimento de translação, nós celebramos, nós comemoramos o início de um novo ano, de um novo ciclo solar, e assim nós realizamos festividades, como a própria festa de Réveillon. Então, a festa de Réveillon, ela é uma anunciação de um novo ciclo baseado no movimento dos astros. E no Brasil, quando nós nos programamos para ir à praia, nós escolhemos determinado período do ano em que é mais quente, pois nós sabemos que em determinada estação será mais propício para realizar essa atividade, já que no inverno é mais frio e já não rola mais ir para a praia, né? Então a gente utiliza desse conhecimento no nosso dia a dia e sequer sabemos. Até a nossa concepção do período da duração de um dia, ele é baseado no movimento de rotação da Terra, onde nesse movimento, um lado do planeta Terra é iluminado pelo Sol e o outro não, que a gente determina como dia e noite. E a partir desse movimento a gente também organiza a nossa rotina. E que, no geral, é claro que tem exceções, durante o dia nós reservamos para realizar atividades externas e durante a noite para se recolher, para se reservar. E esse comportamento ele também vem de uma herança ancestral, onde o ser humano pré-histórico fazia o mesmo. De dia eles saíam para caçar, para colher plantas, frutas, e de noite se recolhiam nas cavernas para evitar os perigos e ameaças. E também os nossos calendários são baseados nos movimentos dos astros. No nosso calendário gregoriano, que é o calendário predominante do Ocidente, é baseado no ciclo solar, que tem os ciclos de 12 meses, contabilizando ali 365 dias no ano comum e 366 no ano bissexto.
E a título de curiosidade, esse nosso calendário tem esse nome por conta do Papa Gregório XIII, que o implementou no ano de 1582, para alinhar o nosso calendário com as estações do ano e para resolver uma imprecisão na data de comemoração da Páscoa, do qual antes nós utilizávamos o calendário juliano, que tinha esse nome porque foi introduzido em Roma por Júlio César. Já o calendário astrológico chinês, que é o mesmo utilizado hoje em dia desde 2637 anos antes da Era Comum, que foi instituído pelo imperador Huangdi, esse calendário ele já é baseado em ciclos que duram 12 anos, do qual recebe nomes de animais, como o rato, o boi, o tigre, e atualmente sendo o ano da serpente. Nesse caso, ele já é um calendário que combina os ciclos solares com os ciclos lunares. E atualmente esse calendário se encontra no ano de 4723. Então, comparado ao calendário gregoriano, do qual nós estamos no ano de 2025, no calendário chinês, eles estão no ano de 4723. Então, esses calendários são exemplos de como nós utilizamos o movimento dos astros como referência para nos situar temporalmente dentro de um período de espaço e tempo, que é baseado em ciclos. E depois desses usos mais relacionados à natureza, depois que a astrologia começou a ser utilizada para fins políticos, econômicos, comerciais, medicinais e para análise de indivíduos, como eu citei no começo do vídeo, que daí no caso já seria a leitura do mapa astral ou do mapa de nascimento da pessoa. E o horóscopo, que é esse mapa do céu, ele serve para fazer a leitura tanto de pessoas quanto de coisas e acontecimentos. É como se fosse uma espécie de, entre aspas, impressão digital, onde cada pessoa e cada coisa e cada acontecimento tem o seu. E a partir dele a gente pode identificar quais eram as influências presentes naquele momento. E você pode até ver um exemplo disso na série do Cavaleiro da Lua da Marvel, onde o Khonshu, que é o deus da lua, ele quebra ali a lei dos deuses e faz com que o céu volte ao passado, para que eles possam fazer a leitura do céu naquele determinado ano, e a partir do mapa celestial daquele momento, eles conseguem obter a localização da tumba de Amit. E já para questões políticas, para muitos líderes de nações, impérios, a data da coroação ou para assumir um título de uma alta patente, essas datas não são escolhidas por acaso. Há um cálculo astrológico para medir qual o momento mais favorável para realizar aquela cerimônia, para que o cargo ou função daquela pessoa seja próspero. E assim como eu citei no vídeo sobre Enochiano, em que John Dee, que era astrólogo e também consultor da Rainha Elizabeth I, do Império Britânico, foi ele quem calculou e escolheu a data de coroação da rainha. E para fins medicinais, nos povos antigos, havia a crença de que tudo está conectado no universo. Então, para esses médicos no passado, se havia uma analogia dos corpos celestes com a natureza e assim nós podíamos identificar influências, por que não existiriam também essas analogias com o nosso corpo humano? E eles entendiam que determinados signos e planetas correspondiam a determinados membros e órgãos do nosso corpo. Então, se por exemplo você estivesse com uma queimação, você estaria com um desequilíbrio no estômago, que corresponde ao signo de Câncer. Então ele iria buscar uma contraparte do signo de Câncer e produzir um elixir com determinadas ervas relacionados aos signos de Capricórnio, por exemplo, para que ele possa amenizar a sua queimação. Inclusive, há uma área de estudos dedicada a isso, que é a anatomia oculta. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre os signos e planetas. Na astrologia clássica são considerados apenas 7 planetas, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E 2 desses astros são os astros luminares, que seria o Sol, que emana luz, e a Lua, que recebe a luz do Sol. E que, obviamente, não são planetas. Mas quando nos referimos a esses astros como planetas, dentro da astrologia, seria mais a título simbólico, para se referir a forças e energias que eles representam. E também para facilitar e deixar mais prática a nomeação. Ao invés de toda vez que você for se referir a eles, você ter que falar que são 5 planetas e 2 astros luminares. Seria mais ou menos a mesma lógica dos banhos de ervas, quando você vai preparar um banho de arruda e sal grosso, por exemplo. Ao invés de você falar que é um banho de ervas com cristal, você só chama de banho de ervas mesmo, para facilitar. Mesmo você sabendo que o sal grosso não é uma erva, e sim um cristal. Ou até mesmo de você utilizar raízes, flores ou cascas em seus banhos e, por costume, ainda assim se referir apenas como banho de ervas. E outro exemplo disso, fora do contexto espiritual e esotérico, são os produtos do qual nos referimos a eles pelo nome da marca, como se a marca fosse o produto em si, tipo o Bombril.
O Bombril, na verdade, é o nome da marca e não o produto. O produto em si é a palha de aço, ou o cotonete, que também é o nome da marca. O produto em si são as hastes flexíveis de plástico. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, ao decorrer da história também foram descobertos outros planetas. E aí, como que fica? Então nós temos Urano, que foi descoberto em 1781, que tem uma órbita ali que dura no período de 84 anos. Nós temos também Netuno, que foi descoberto no ano de 1846, já com uma órbita maior de 165 anos. E Plutão, que foi descoberto em 1930, com uma órbita um pouco mais irregular, que dura mais ou menos ali 248 anos. E esses planetas já são considerados na astrologia moderna. Por isso eu citei que na astrologia clássica nós utilizamos apenas como referência 7 planetas. Mas voltando a esses 3 planetas novos, dentro de uma leitura ali de um horóscopo, de um mapa natal, por esses planetas terem ciclos que excedem ali em média a existência de uma vida humana, que seria mais ou menos entre 80 e 90 anos, eles se referem mais a características de gerações. Ou seja, a leitura deles englobam diversas pessoas, por conta do seu ciclo longo de duração. E é claro, longo de duração comparado à vida humana, já que comparado à vida dos astros isso não é nada. E é por isso que em alguns casos eles acabam não tendo tanta relevância. Já no caso das constelações, elas são referidas por 12 signos, que nós conhecemos como Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E aqui um detalhe muito importante para a gente ir encerrando esse vídeo. É que quando nós falamos sobre astrologia, nós também não podemos esquecer de ressaltar que os astros, eles não nos influenciam de uma forma física, no contexto da ciência moderna, através do seu campo magnético ou campo gravitacional. Exceto pela Lua, que influencia as marés, mas ainda assim não seria nesse contexto. As influências desses astros, que são lidos e medidos pela astrologia, são influências meramente simbólicas, onde os astros eles servem como indicadores dessas forças, tendências ou padrões de energia, e o quanto essas forças influenciam em acontecimentos, pessoas ou coisas, e até, é claro, na própria natureza. Mas eles não são as causas desses acontecimentos. E é claro, essas influências também elas não são determinísticas, ou seja, elas podem ser alteradas ou mudadas a partir dos nossos comportamentos e ações. Então, o Mercúrio retrógrado pode ser apenas mais uma desculpa para quem está procrastinando demais, ou que está num momento mais introspectivo ou antissocial ali e que não quer assumir a responsabilidade sobre isso. Então, se você chegou ao final desse vídeo, comenta a seguinte palavra-chave: Mercúrio retrógrado. E assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. E se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para você continuar recebendo os nossos vídeos. E é claro, se você conhece alguém que se interessa por astrologia, manda esse vídeo para essa pessoa. Então, muito obrigado e até a próxima.